Eu espero que o barulho do ventilador não incomode vocês, porque eu fechei a porta, né? E aí aqui é muito quente. Eu fechei a porta por causa do barulho da oficina aqui embaixo da minha casa, né? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vim trazer mais uma palavra para vocês, direto do trono da graça. Eu estava fazendo ali as minhas coisas, quando Deus tocou no meu coração que eu viesse trazer mais um vídeo aqui para vocês. Glória a Deus por isso. Que eu continue, pela graça e misericórdia do Senhor, sendo um vaso de bênção nas mãos de Deus, né? Eu quero dizer para vocês que ontem, quando eu estava fazendo o culto doméstico na minha casa com meus filhos, com meu marido, com o meu futuro genro, né? Eu estava fazendo culto em casa, que a gente faz. Se você também não tem costume ainda de fazer culto em casa, faça. É maravilhoso, você sente a atmosfera do lugar, você sente o lugar, assim, mudar. Só quando você começar a fazer o culto em casa, você vai saber o que eu tô falando. Porque eu tentar explicar aqui, eu não vou conseguir, entendeu? E aí, eu fazendo o culto ontem com eles, a hora que eu estava lendo a palavra, que nós estamos no livro de Êxodo, a gente já leu todo o Novo Testamento, aí a gente veio para Gênesis e a gente está no livro de Êxodo, né? E eu lendo a palavra, o Senhor me tomou, né, na minha sala, o Senhor começou a falar comigo, eu comecei a sentir a presença de Deus ali, e Deus começou a ministrar ali no meu coração e na minha mente, falando as coisas. E teve algo que quando ele estava falando comigo, me preocupou tanto, né, sobre o tempo, sobre o que a gente tem feito no nosso tempo, o que a gente tem feito com o tempo que Deus tem nos dado, né? E aí, quando eu trouxe essa palavra ontem para meus filhos, para meu marido e a minha filha, quando deu 3 para 4 horas da madrugada, a hora que a gente estava indo orar pela madrugada, ela disse para mim: mãe, a palavra que Deus lhe deu hoje foi muito forte, realmente. A palavra de Deus fala que Davi, ele diz para o Senhor, né? Me ensina a contar os meus dias. Me ensina a contar os meus dias. Quando o salmista ele fala isso para Deus, ele está querendo dizer, ele está querendo, na verdade, explicar, né? É que ele venha enxergar o que ele tem feito com o tempo que Deus tem colocado na mão dele, com os dias que Deus tem dado. Porque o diabo ele não vai te dar nada, muito pelo contrário, Satanás ele vai roubar, ele vai tirar, né? E quem dá o tempo é Deus, quem é dono do tempo é Deus. Se ele é o dono, é ele que pode dar esse tempo para você, né? E aí eu comecei a falar para meus filhos sobre o tempo. Eu disse, ó, eu agora eu tenho 44 anos, daqui a um mês eu vou fazer 45 anos. Eu faço 45 anos dia 17 de abril. Nós estamos no mês de março, né? Então, daqui a um mês, né? Nem quase um mês, eu vou completar 45 anos. E eu disse para meus filhos, o que eu fiz para Deus nos meus 45 anos, né? Vamos tirar o tempo da infância? Então, vamos tirar 10 anos. Então, se eu com 10 anos não dava de eu fazer nada para Deus porque eu era criança, bora botar 10 anos, tá? Então, quanto tempo eu tive para fazer algo para Deus? Se eu tenho 44 anos, então eu tive 34 anos para fazer algo para Deus. Nete, tira 14 anos. Então, eu tive 30 anos para fazer algo para Deus. Entendeu? Eu tive 30 anos para fazer alguma coisa para Deus. Deus me deu o tempo, Deus me deu o dom, Deus me deu o talento. E o que eu fiz para Deus até agora? A Bíblia fala, ajunteis tesouro no céu, não na terra. Porque quando você ajunta o tesouro na terra, tem o ladrão, a traça, o cupim, né? Tem o ferrugem, que come, que devora, que acaba, e tem o tempo, que também acaba com as coisas, certo?
E aí diz que a gente tem que juntar tesouro no céu. Porque quando a gente for para o céu, lá a gente terá o nosso galardão. Só que isso é uma coisa que parece assim que nos olhos e no entendimento de muitos está tapado, está fechado, selado. Porque as pessoas, elas não param para pensar nisso, né? Você, quantos anos você tem? O que você fez para Deus nesse tempo? Aí eu contei para meus filhos sobre a história dos talentos, né? Quando o Senhor viajou, fala, é uma parábola, né? Que Jesus contou, ele disse que o homem, que era dono de umas terras, viajou, mas quando ele viajou, ele deu para alguns dos seus empregados, ele deu talentos, né? Ele deu dinheiro para cada um deles e ele deu uma quantia para cada um, né? E fala que cada um deles fez alguma coisa com aquele dinheiro. Uns investiu, outros trabalhou com aquele dinheiro para poder fazer com que aquele dinheiro crescesse mais. Por exemplo, um tinha 4, ele trabalhou para aquilo ali se multiplicar, né? E fala que teve um que recebeu um talento, recebeu um dinheiro, uma moeda. E ele cavou um buraco e escondeu a moeda lá. Quando o Senhor, olha, o Senhor, ele deu um tempo, né? O Senhor que a gente fala o dono da terra. Ele deu um tempo, ele disse, eu vou viajar, vou deixar vocês com esses talentos, e quando eu voltar, a gente vai se acertar, tá? Esse Senhor representa Jesus para nós, tá? Os servos que receberam a moeda, o talento, representa nós. E diz que quando aquele dono daquela terra viajou, ele passou um tempo. Justamente, Jesus foi para o céu e está lá um tempo. Porque ele é o dono do tempo, né? E quando aquele senhor voltou, ele cobrou cada um dos servos o que eles tinham feito com os talentos, com a moeda. E cada um se apresentou e foi dizendo o que tinha feito. Aí agora eu falo com você, né? Jesus voltando, porque Jesus, ele ainda não veio no céu de glória, como fala, né? Que vai ter o tocar das trombetas e Jesus vai vir e todo olho verá. Não, ele ainda não veio assim, mas ele já veio para milhões de pessoas. Você já parou para pensar em quantas pessoas partiram de 2019 até agora, março de 2021? Você já parou para pensar sobre isso? Então Jesus, ele veio para esses que já partiram. Vamos voltar. Então, quando aquele Senhor veio, ele cobrou de cada um daqueles servos. Aí vamos supor que Jesus vem hoje e ele vai cobrar de você e de mim, porque eu não estou fora não, eu tô no mesmo barco, né? Aí Jesus vai cobrar de mim e vai cobrar de você. E Jesus vai dizer o que você fez com o talento que eu te entreguei. O que você fez com o dom que eu te entreguei. Aí vamos supor que hoje você tem 20 anos. Bora botar 24 anos. 24 anos. Ah, Nete, mas 24 anos, 10 anos eu era criança. Então bora colocar 14 anos. 14 anos tu era criança, mas tu teve quanto tempo passando dos 14 anos? Você teve 10 anos. 10 anos não é 10 dias. 10 anos não é 10 meses, é 10 anos. Você teve 10 anos. Foi o tempo que ele te deu para você trabalhar, usando o dom e o talento que ele te entregou. E o que você fez? O que você fez para ele até hoje? O que você fez? O que você juntou?
que a palavra de Deus diz: não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouro no céu. O que você ajuntou? O que tem guardado lá? Isso é algo muito sério. Ah, Nete, mas isso aí foi coisa que aconteceu lá atrás, isso aí é para pessoas lá atrás. Não. A Bíblia, ela sempre foi a bússola, ela sempre foi o mapa, ela sempre foi o caminho, ela sempre foi o que guiou o povo de Deus. Sempre. A palavra de Deus, os estatutos, a lei, a graça, sempre foi o que guiou o povo de Deus. Por que comigo e com você vai ser diferente? Por quê? Por que vai ser diferente? O que a gente tem de diferente? Nós somos servos e filhos e filhas do mesmo Criador, do mesmo ser que criou céu, terra, separou as águas, criou os luminares. Nós somos filhos e servos do mesmo Deus. Por que com nós vai ser diferente? Por que comigo será diferente? Certo? Então, hoje eu deixo você com essa palavra. Pense no que você tem feito para Deus. Nete, eu tenho vergonha de pregar a palavra do Senhor. Eu tenho vergonha de falar do amor de Deus. Eu vou te dar um conselho bem aqui. Enquanto você estiver olhando, estiver dando atenção, estiver focando em pessoas que não fizeram nada para mudar você, para mudar a sua vida, para te dar salvação, para te dar uma salvação garantida, para te dar a paz que hoje você tem, para hoje você ter tudo isso que você, está curtindo, que você está aproveitando. Enquanto você estiver focando para esse tipo de pessoa, focando nesse tipo de pessoa, ouvindo conselhos, se incomodando com o que vão falar, com o que vão dizer, você nunca vai fazer a vontade de Deus. Nunca. Porque todo tempo você vai estar preocupado com o que vão achar de você. Todo tempo você vai estar se incomodando com o que vão pensar de você. Mas eu vou te falar uma coisa, Jesus, quando ele escolheu eu e quando ele escolheu você, se você mesmo se olhasse, vamos supor que esse relógio aqui é você. Se você mesmo pudesse se olhar como você era antes, você se escolheria? Se eu mesma pudesse me ver como eu era antes, eu não me escolheria. Eu era péssima. Eu era horrível. Eu poderia ser jogada fora. Mas Deus, quando Ele me escolheu, Jesus, quando Ele me escolheu, Ele não olhou para meus defeitos. Ele não olhou para os meus problemas. Ele olhou para a minha alma e Ele viu que eu precisava de socorro. Ele viu que eu precisava da salvação. Ele viu que eu precisava de ajuda. Ele viu que eu precisava de amor, atenção. Eu precisava de um refúgio. E tudo isso Ele me deu. Você já pensou se Jesus, Ele desse ouvido quando Ananias falou sobre Paulo? Quando Deus disse para Ananias, Ananias, vai até Paulo, Coloca a mão sobre ele e ora por ele. Ananias, ele olhou como qualquer um. Quando ele soube que era em Saulo, que na verdade já era Paulo, ele disse, Senhor, aquele homem. Ele julgou, ele contestou e Deus disse para ele, Ananias, ele é um vaso escolhido meu. Então não olha para essas pessoas. Faz a vontade de Deus.
faz o que Deus te ordena, faz o que Ele manda, cumpre a vontade de Deus. Jesus, muitas das vezes, Ele falou que Ele veio para essa terra não para fazer a minha vontade ou a tua vontade, Ele veio para fazer a vontade do Pai, porque Ele é filho e Ele veio para obedecer ao Pai. Você também é filho, eu também sou filha, e me importa é fazer a vontade do meu Pai. Amém? Fica com essa palavra. Jesus te ama muito.